acompanham, todos que nos acompanham aqui nessa reunião técnica da Câmara de Transporte e Logística da ABAR. É um prazer tê-los todos aqui. Hoje nós vamos ter a apresentação a respeito do processo de fiscalização de transporte de passageiros, né, semi-urbano, e também alguma passagem, alguns highlights aí acerca do transporte de longa distância. Para mim, mais uma vez, é um prazer estar fazendo parte dessa reunião, essa que hoje, já comunicando de antemão, é minha última reunião como secretário executivo da Câmara de Transporte e Logística. Eu fui convidado pela diretoria, pelo diretor-presidente da Infra-SA e também pelo ministro Renan Filho para fazer parte da diretoria de planejamento aqui da Infra-SA. Então, como acaba que a parte de regulação ela já não vai estar mais no meu dia a dia aqui na Infra, então eu vou já conversamos, né, Siena? E aí eu tô participando hoje da minha última reunião aqui como membro da Câmara Técnica. Nesse período só tenho que agradecer a confiança tanto da ABAR, né, em nome do Fernando Franco, que eu agradeço toda a parceria, e o professor Sena, meu velho amigo, parceiro, que me deu todas as condições aí e liberdade para trabalhar nesse período. E acredito que acho que não fizemos tudo aquilo que quisemos, mas conseguimos dar um passo e reativar a Câmara nesse período que foi importante para a associação. Então, em linhas gerais, é isso. Agradeço mais uma vez a presença de todos. E hoje, então, aqui que nos brinda com a sua apresentação, o Felipe Ricardo, atual superintendente de fiscalização do transporte rodoviário de cargas e de passageiros da ANTT, que vai nos trazer aqui um pouco do seu conhecimento acerca desse processo de fiscalização, para podermos difundir e batermos um papo aí em cima desse tema tão importante, tão atual para todos nós. Então, obrigado, Felipe, bem-vindo aí à nossa Câmara Técnica, e eu passo a palavra, então, ao professor Fernando Franco para suas palavras aí de boas-vindas. Boa tarde a todos. Eu queria quebrar o protocolo e fazer o cumprimento de todos que estão aqui participando de mais essa Câmara Temática de Transporte da ABAR. Em nome do Cristiano, pedir permissão ao Luiz Sena para fazer esse cumprimento aos demais na pessoa do Cristiano, já que ele está se despedindo da nossa Câmara. O Cristiano fez um trabalho fantástico e chegou... E ele, na verdade, o Luiz, quando eu e o Luiz pensamos na Câmara Técnica de Transporte, porque era uma câmara que ela existia dentro da ABAR, mas ao longo dos anos nós nunca conseguimos tirá-la do papel. A gente nunca conseguiu fazer com que ela funcionasse de fato. E esse sonho se realizou principalmente em razão do empenho do Luiz, com todo o empenho e ajuda do Cristiano, que nesse momento está saindo. Eu digo que é uma felicidade para o Cristiano, nós estamos felizes pelo Cristiano, mas ao mesmo tempo triste pela saída do Cristiano como secretário executivo, e também pelo trabalho e a determinação que ele se empenhou durante todo esse tempo para que a Câmara hoje tivesse alcançado esse sucesso ao longo dos últimos anos. Então, Cristiano, eu, em nome de todos, eu me cumprimento, desejo toda sorte, eu tenho certeza absoluta que você vai fazer aí uma grande gestão aí com essa sua nova função que você vai exercer junto ao Ministério de Infraestrutura. Eu queria também fazer um cumprimento especial ao meu amigo Luiz Afonso Sena, companheiro de regulação, e que foi aí o idealizador na época da Câmara de Transporte e que vem trabalhando aí com muita determinação para que a gente possa levar a CT Trans
um nível de discussão sobre transporte para que se torne um dos maiores fóruns, eu tenho certeza que já é um dos maiores fóruns de discussão sobre o tema do país. Também queria fazer um cumprimento especial ao Felipe Ricardo Freitas, que vai nos abrilhantar com uma palestra de hoje sobre a questão de fiscalização do transporte rodoviário semiurbano e interestadual de passageiros, e também, na sua pessoa, cumprimentar todos aqueles que fazem parte da NTT, e também um cumprimento especial a todos os reguladores aqui presentes. O nosso presidente, o Vinícius Benevides, não me incumbiu de fazer a abertura dessa reunião da Câmara de Transporte. Ele não está no Brasil, ele está em uma viagem exatamente tentando trazer alguns acordos internacionais para a BAR, e eu aceitei esse convite com muita alegria, até porque, como já coloquei agora há pouco tempo, essa Câmara ela é uma Câmara que surgiu na época que nós estávamos na presidência da ABAR. E junto com a Câmara de Assuntos Jurídicos e a Câmara de Energia, nós conseguimos aí fechar todo o ciclo de câmaras técnicas de todos os segmentos que são regulados. A Câmara, para vocês terem ideia, hoje nós temos 36 inscritos para participar dessa Câmara Técnica, então é um número excelente para uma Câmara que tem aí, eu acho que o Luiz tem mais esse número com mais precisão, mas acho que a Câmara já está com 3 anos, Luiz. 3 anos. 3 anos, né? Então, a gente já está com o número de participantes excelente. E a Câmara, na verdade, ela serve para que a gente possa trocar experiência dentro daquele segmento regulado do que está acontecendo no Brasil. Nós temos um país de uma extensão territorial imensa, nós temos vários problemas regionais, então essa é uma forma que a gente pode afunilar as discussões e também conseguir pegar bons exemplos que estão sendo praticados na regulação em cada estado ou região. Essa é uma das principais características da formatação das câmaras técnicas. A gente sabe que o setor de transporte ele está passando por uma revolução, e essa revolução ela vem acontecendo já de algum tempo, mas ela, ao meu ver, ela está num momento muito crítico. Aqui, por exemplo, eu sou do estado do Ceará, nós regulamos também transporte, Cristiano, e o setor de transporte aqui de passageiro está numa crise assim brutal, tá? Nós estamos vivenciando aquele modelo de que os municípios estão começando a arcar 100% com o custo de transporte, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não existe verba para isso, e isso me preocupa também, porque isso vem sempre acompanhado do discurso político, e aí eles colocam esse transporte 100% gratuito, mas é um transporte que ele simplesmente não é eficiente, ele não consegue colocar um transporte, um excelente sistema de transporte para toda a população em todos os horários. E isso também é uma discussão que eu acho que tem que ser repensada de forma nacional, para que a gente encontre meios e sistema para que a gente possa melhorar o sistema de transporte de passageiros rodoviários no Brasil. Eu não quero me estender mais, até em função e em respeito ao nosso palestrante, que com certeza tem um conhecimento muito maior e com certeza vai falar sobre isso. E basicamente eram essas as palavras que eu queria só colocar para os senhores, desejar a todos aí um excelente evento, agradecer a todos vocês por essa participação e mais uma vez um abraço especial aí ao Cristiano, que não vou dizer, viu, Cristiano, que você está nos deixando, porque um regulador sempre vai ser um regulador, mas momentaneamente você vai assumir esse novo cargo aí, mas espero logo, logo que você esteja aí conosco novamente. Como o Luiz já foi regulador e hoje novamente é regulador. Tá? Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria colocar para todos vocês. Um forte abraço e um excelente evento. Obrigado, Fernando. Não, com certeza. O mundo de transportes e o mundo da regulação, ele é uma grande roda gigante, né? E ele gira, né? Então a gente vai e volta, mas está sempre junto, discutindo, participando das discussões, e eu continuo inteiramente à disposição aí para
participar das conversas e construção daquilo que for importante para todo mundo aí nesse processo, tá bom? Obrigadão. Sena, por gentileza. Também sendo muito obrigado, Cristiano. Uma saudação ao Fernando, Felipe e o Cristiano, e dizer também da satisfação da gente estar tocando, então, aí a nossa reunião da Câmara Temática, um tema tão relevante que o Felipe vai estar abordando aí. Eu tive o privilégio também de já ter passado pela NTT, né, e esse tema aí era um tema, na época, muito complicado, principalmente esse transporte semi-urbano, né, que, na verdade, é um transporte metropolitano, né, que todos os estados têm relação entre as cidades, então vão ter aí a oportunidade de ver o que a NTT vem fazendo e nos inspirar a todos nos estados também, dentro da linha que o Fernando falou, da gente chegar mais no nível local também, levando informações e contribuindo para a discussão. A nossa Câmara, na verdade, ela é muito ampla, porque pega todos os modos, ferrovia, rodovia, transporte aéreo e etc., né? E a gente tem procurado, mais ou menos, ir passando por cada uma delas, e hoje a gente chega nesse tema. Então, eu queria saudar mais uma vez o Felipe, dizer da satisfação de tê-lo conosco, agradecer as palavras do Fernando Franco também, e aproveitar bem rapidamente também de agradecer, então, a contribuição do Cristiano, que foi absolutamente, na verdade, é o Cristiano que carregou praticamente essa nossa Câmara Temática de Transporte ao longo desse tempo, com uma capacidade absoluta, não é à toa que ele está sendo chamado para contribuir aí com o nosso país, uma função tão relevante quanto é a diretoria de planejamento da Infra, que está aí em cargo de muitos dos grandes projetos que o país vai estar se defrontando nos próximos tempos. Então, muito obrigado, Cristiano, que Deus te ilumine aí sempre teus caminhos, né, nessa nova empreitada e em todas as outras que certamente virão depois dessa tua experiência aí na Infra. Agradecer profundamente pelo trabalho, pelo empenho, pela inspiração que tu tens, nos deste aqui na Câmara, dizer que a Câmara vai continuar também com teu apoio, sempre nós vamos usar o teu conhecimento, a tua sabedoria, né? E principalmente a tua disponibilidade aí, que tu sempre nos põe à disposição. Então, muito obrigado, de coração. Eu tenho o privilégio, então, de ter trabalhado aí com o Cristiano aí na Câmara Temática, não sem antes termos convivido bastante tempo, desde os tempos aqui de universidade, aí daqui no Rio Grande do Sul, e o trabalho magnífico que ele fez também vem fazendo na NTT. Mas, então, sem mais delongas, muito obrigado a todos. Então, devolvo a palavra, Cristiano, para que o Felipe possa começar aí a apresentação. Vamos lá. Então, obrigado, pessoal. Obrigado pelas palavras. Amém, Sena. Que seja um período aí de muito sucesso para todos nós. Felipe, né? Então, meu amigo, eu passo a palavra para ti, para iniciarmos a apresentação. Inclusive, se vocês quiserem conhecer um currículo recheado de capacitação e de experiência, entrem no site da NTT lá e vejam o mini currículo do Felipe, que é também uma inspiração para todos nós aí que queremos e participamos desse processo de regulação aí do serviço de transporte de passageiros. Tá bom? Então, Felipe, por favor, obrigado pela sua presença e obrigado pela presença de todos os demais. Bem, boa tarde, quero agradecer da ABAR pela oportunidade. Há alguns pontos aqui, né, sobre o semiurbano, sobre o longa distância, sobre fiscalização, e sabendo que o tema é muito complexo, né, e ele não se esgota, logicamente, numa conversa, principalmente o transporte urbano, né, a gente fala semiurbano, mas agora, se for juntar tudo aí de uma forma mais coerente, né, a questão urbana ali, da tarifa, né, tarifa técnica, tarifa, o que é cobrado do usuário, e todo o problema de não ter subsídio aqui no semiurbano de Brasília, e as consequências que tudo isso traz, né? Mas apenas para contextualizar, eu acredito que todo mundo sabe das competências da ANTT, né? A gente tem aí desde o transporte de cargas, transporte de passageiros, semiurbano, longa distância, fretamento, né? Nacional, internacional, e o combate, a coibição ao transporte não autorizado ou transporte clandestino, só para a gente relembrar.
e ainda tem as atribuições de fiscalização de excesso de peso e dimensões, evasão, né, da balança e evasão de pedágio, né, por enquanto aí. Então, assim, o que a gente tem feito em geral em relação a toda a fiscalização, seja de passageiros, de cargas ou a fiscalização de trânsito, né? A NTT tem hoje, a fiscalização tem hoje tudo via sistema, realmente números bem confiáveis, bem seguros, né? E auditáveis, principalmente, que é o que a transparência ela exige, né, de um órgão público, que a gente consiga prestar uma informação e essa informação seja verificável e tem as evidências ali para a gente prestar conta, seja para uma palestra, seja para um órgão de controle interno ou externo. No semiurbano, acredito que todos tenham conhecimento e podem me interromper, tá, Cristiano, na hora que for, porque, né, que eu não estou vendo ali, de repente alguém levanta a mão. A gente recebeu, dia 14 de fevereiro, né, a gestão do semiurbano aqui do Distrito Federal e reiniciamos, dia 23 de fevereiro, a fiscalização, né, com uma operação para verificar, para averiguar o que estava acontecendo no semiurbano, o que a gente acabou herdando ali da CEMOB, do GDF, no sistema. Né, a conclusão que a gente tem que é um sistema precarizado, realmente, tem um problema, né, de quem fiscalizava com um convênio, foi e voltou, e, ao mesmo tempo, tem um problema de como, né, a questão do cálculo da tarifa, sem subsídio, que com subsídio hoje todo mundo já fala que tem um problema, né, a conta não está fechando, o diesel aumentou e tudo que vocês têm bastante conhecimento. E, ao mesmo tempo, a operação dos dois sistemas, do GDF e da União, né, pela NTT, são dois sistemas que coincidem ali e operam trechos, né, de forma simultânea e, de repente, existe uma solução que seja melhor, né, e que seja integrada ali nos dois sistemas, que é o que a gente deseja quando a solução do pacto, do consórcio interfederativo, seja realizada e a gente tem uma atualização do modelo de outorga, né, da permissão desse sistema pelo governo do estado do Goiás, o governo do Distrito Federal e pela União, aí, com a entrada de um ministério e a NTT, para que haja a possibilidade do subsídio da operação. Mas, nesse momento, o que tem acontecido? A gente iniciou a operação para verificar como que estava a prestação de serviço. Né? E, para isso, a gente utilizou de várias soluções, né, de tecnologia simples e complexas para a gente poder prestar conta disso tudo, principalmente o Ministério Público, seja o federal, seja o estadual, né? Que há um questionamento, há uma pressão da imprensa, a pressão da população, a tarifa é extremamente alta, né, e ainda estava previsto um reajuste de 40% acumulado aí de 2 anos. Então, a gente sabe que se tivesse aplicado o reajuste de uma monta dessa, a gente teria uma série de problemas, mas era o que estava previsto em resolução. E, infelizmente, o modelo que não é o mais adequado é o que está vigente e é reconhecido que a gente tem que repensar esse modelo para que a gente tenha uma regulação mais atualizada e tenha um sistema que faça sentido, seja para o operador, seja para a população e para o Estado. Né? Mesmo assim, a gente notou que existem empresas dentro do sistema com frotas novas, atendendo a regulamentação, e existem realmente operadores que hoje não atendem, né, a regulamentação de forma nenhuma, a gente encontrando aí situações extremas, né, de ônibus de características rodoviárias, por exemplo, com roleta ou com aquele chiqueirinho, né, que impede a acessibilidade. Eu acho que isso é um extremo, muitas vezes isso não é dito, mas realmente a gente tem determinadas empresas hoje, seja no semiurbano, aqui em Brasília, em outros locais, seja no longa distância, com condições muito aquém do que a gente pensaria de uma empresa séria, vamos dizer assim. Eu estou falando de pneu careca, sem acessibilidade, defeito em diversos equipamentos obrigatórios, excesso de jornada, ausência de vínculo empregatício dos motoristas, utilizando ali o freelancer, né? Então, e o que a gente fez nesse início? A gente buscou exatamente fazer um sistema de medição, principalmente da segurança. A gente dividiu a operação, esse retorno da fiscalização da NTT, em 3 momentos. A gente vai
olhar a segurança, que é primordial, inegociável. Depois, a gente vai olhar a questão do quadro de horários e da operação do itinerário. E, por último, a gente olharia a lotação dos veículos. Então, a gente repartiu a operação para que a gente conseguisse se organizar, prestar uma informação segura, né? A gente consegue também dar uma maleabilidade ali para a empresa se acertar, porque o que acontece? Se a gente tivesse direto ido para fiscalização durante a operação de serviço, a gente tinha parado o transporte semiurbano aqui no Distrito Federal. Então, a gente optou por começar a realizar a fiscalização técnico-operacional nas garagens, e mesmo assim o cenário que a gente obteve lá é bem problemático, né? Eu coloquei o resultado aqui consolidado, do lado esquerdo, o quadrado ao alto aqui é retirada de tráfego. O que isso quer dizer? Que todo problema de segurança, de acessibilidade, ou de cadastramento, ou de certificado de segurança veicular, ou de seguro de responsabilidade civil do operador, esse veículo ele foi fiscalizado na garagem e foi determinada a não utilização na prestação de serviço antes que eles conseguissem, né, sanear essa irregularidade. E a gente verificava tudo isso na estocagem, quando eles estavam parados aqui no Distrito Federal depois da viagem. Então, a gente teve um alto índice de correção, salvo, né, em 2 empresas de 7, né, realmente elas estão numa situação bem precária. E hoje a gente tem um pouco mais de tranquilidade de sair um pouco do viés que foi criado na imprensa de que está tudo horrível. Não, tem diversas situações que tem pelo menos as 2 maiores empresas estão muito melhores e prestam um serviço quase adequado, com problemas, mas quase adequado, né? E a gente tem ali uma empresa que realmente não reagiu à fiscalização, né? E outras 4 empresas que estão piores e estão tentando melhorar, mas realmente sem aquisição de veículos, sem investimento na frota, não vão conseguir, né, prestar um serviço adequado. E nisso a gente está falando dos primeiros 30 dias de operação, né, que é para garantir o básico, garantir a segurança, a operação do itinerário como um todo, o cumprimento do quadro de horários e a questão da lotação, que eu acho que é o básico e é o que a gente tem escutado da população. Um problema gravíssimo que a gente encontrou aqui no semiurbano, que veio, né, ou se originou de uma interpretação incorreta da legislação de acessibilidade, foi que haveria uma limitação, né, para o embarque do passe livre e para o embarque dos idosos de forma gratuita. Então, a acessibilidade determina que 10% das poltronas devem, né, estar marcadas de forma diferenciada como preferencial, né? E o que houve que empresas entenderam que somente 5 idosos poderiam embarcar de forma gratuita, né? Então, a gente realmente teve uma ação com a polícia e com o Ministério Público mais contundente para que a gente conseguisse normalizar. Fizemos reuniões com a empresa, né? Ensinamos ali a interpretação correta da legislação, a aplicação correta da legislação, né? E realmente a situação começou a se normalizar um pouco. Mas com um comentário inicial que eu fiz, que a conta não fecha, realmente o modelo ele não se sustenta. O que a gente não entendeu, o que a gente está buscando entender ainda, é que realmente tem empresas que são mais organizadas, conseguiram renovar a frota, com frota nova, com ar-condicionado, com conexão de USB para carregamento de celular e ar-condicionado, e outras empresas não conseguiram. Lógico que isso aí tem uma característica dos mercados que são operados, isso sem desconsiderar que a licitação ela é devida desde o ano de 2008, né? Ninguém esquece dessa responsabilidade da ANTT, né? E espera-se que com o consórcio interfederativo realmente a gente consiga integrar os 2 sistemas e consiga licitar, né, o sistema para que a gente consiga introduzir a tarifa técnica, consiga introduzir um modelo mais novo e o subsídio. Acredito, Cristiano, que do semiurbano a gente está no momento mais básico e seria o que eu teria para trazer, né, se alguém tiver alguma pergunta. Quer falar, Sena? Tá mudo. Ainda. Agora?
Não, tá. Não, na verdade é só, pelo que eu entendi, toda essa aí, vamos dizer, a parte da qualidade do serviço que está sendo considerada. Como é que isto fica vis-à-vis a questão econômico-financeira? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Porque a gente tem o reajuste que é previsto em resolução, a gente tem, na minha opinião, a desatualização da forma de calcular a tarifa, a gente tem a ausência de subsídio, né, que no transporte urbano acho que deve ser o único modelo que não tem subsídio, tirando, mesmo que a gente falasse de tarifa zero aqui, né? E aí não teve um reajuste de 40%, teve um reajuste de 12%, mas que em dois bolsões foram suspensos pela justiça. Então, assim, em tese não era para se sustentar, não é insustentável, né? Mas realmente a gente tem empresas que são organizadas o suficiente e com a tarifa atual conseguiram, por exemplo, renovar frota. Então tem algo que a gente não está percebendo, que a gente precisa estudar para chegar na resposta que a pergunta que o senhor fez, né? Perfeito, Assim, perfeito. e aí Não, eu posso só acrescentar, Felipe, por favor. Assim, ó, na verdade, o que está dizendo é o seguinte: no mesmo cenário, tu tens empresas eficientes, ou mais eficientes, não vou dizer que ela seja absoluta, mas mais eficiente do que outras, uma consegue renovar e outra não. E aí entra a questão da eficiência per si, a ideia de que a nossa fiscalização ela acaba se dando do ponto de vista da qualidade operacional, mas se uma delas consegue renovar a frota, pelo menos significa que talvez a tarifa não esteja tão defasada em relação à remuneração, né, à possibilidade de remuneração do sistema. Assim, um dos testes que a gente pretende fazer, né, não que seja da fiscalização isso, mas a gente tem outras modelagens de tarifa que a gente poderia tentar enxergar, né, porque o cálculo que a gente tem da tarifa hoje, ele é bem antigo, né, ele tem uma resolução de 2002, 2007. Então, assim, será que é esse modelo que se aplica mesmo? Será que não houve uma mudança? Será que não existe algo mais moderno, né? Então, eu conheço outros dois modelos que a gente poderia tentar jogar os dados do sistema atual para ver qual o resultado que sairia. Perfeito. Obrigado. Situações mais precárias, né? Talvez o modelo não funcione, seja menos favorável, mas esse final de semana eu fui fiscalizar com a equipe, né, uma das operadoras, eu fui lá, né, eu gosto de acompanhar um pouco, e eu fiz a seguinte pergunta para a operadora: por que vocês vêm até o plano piloto? Até por que você vem para Brasília? Não seria favorável para vocês operarem até uma cidade satélite como Sobradinho, por exemplo? Aí eles, acho que faz sentido. Aí eu fiz outra pergunta. As rotas urbanas que vocês realizam, vocês estão sendo pagos pela prefeitura ou vocês alteraram o itinerário da linha da NTT para atender e a tarifa continua a mesma e você não recebe, né, essa tarifa urbana da prefeitura, porque em outras situações tem. Então eu percebi que existia até um certo desconhecimento, né, e se confundindo o município com a NTT, a operação ali de alta complexidade, tanto é que leva 40 minutos para sair da cidade. Aí eu falei para eles: isso faz sentido para vocês? Porque eu, como fiscal, não estou entendendo. Você onera o passageiro que já leva 1 hora e tanto, né, e ainda põe mais 40 minutos, de repente, numa viagem, vai para 2 horas. Então eu percebi que realmente tem uma parte educativa, tem uma parte de gestão, que de repente as empresas têm que se profissionalizar, utilizarem dados, né, utilizar uma certa inteligência artificial para verificar os melhores itinerários. E hoje ainda tem muita gente no braço, na planilha, na percepção, né, no feeling, e talvez isso não faça sentido com todas as ferramentas que a gente tem disponíveis, né, para o planejamento hoje. Então, realmente eu percebi que existe uma mudança na forma de operação, mudança no cálculo da tarifa, tudo aqui no Centro Nacional de Supervisão Operacional. O que eu quero dizer? A gente precisa atualizar todas as dimensões desse sistema que está antiquado, né? É isso. Perfeito. Obrigado.
Eu acho que é legal colocar a cena dentro desse contexto aqui do semi-urbano que o Felipe está colocando, e aí eu já vou passar a palavra aqui para o Acho que o Júlio Júlio. está perguntando. Isso, o Júlio vai perguntar. Que o semi-urbano, ele tem embora ele seja um serviço regulado pela NTT, tanto a parte, vamos dizer assim, de regulação, fiscalização, inclusive a econômico-financeira, ele é um serviço que ele tem características, como o Felipe colocou, urbanas, né? Uhum. Porque ele leva a população, vamos dizer assim, numa região metropolitana que está num estado diferente, né? Ele faz esse serviço pendular Entre aí dois de um estados. estado para o outro, de dois estados. Uhum. Então, e aí, aqui no caso de Brasília, foi feito, dada essa característica urbana, e principalmente essa questão da região metropolitana aqui de Brasília, foi feito essa tentativa de delegação do serviço ao GDF, para que ele pudesse ali, vamos dizer, compatibilizar com as necessidades, e aí vamos dizer, urbana, de Brasília, com a demanda que vem do entorno. Só que esse convênio de delegação ele foi denunciado no ano passado, e aí trouxe esse desafio para a agência de, enfim, de aplicar os reajustes que não tinham sido aplicados, e devido ao prazo que se decorreu aí de 2 anos, teve essa variação gigante aí que o Felipe colocou em torno de 40%. E aí isso demandou, né, um estudo, demandou uma fiscalização aplicada, né, no serviço que estava sendo prestado para poder se avaliar a questão do reajuste, da validade do reajuste, vis-à-vis o serviço que estava sendo prestado. E foi esse o trabalho que o Felipe veio trazer aqui. Então, a parte econômico-financeira, ela é aplicada e ela é decorrente da aplicação de uma resolução da agência, da tarifa, né? Obviamente, a empresa tem seu plano de negócios lá, mas ela considera aquela tarifa que é calculada pela agência, e nada mais isso é feito em termos dessa relação econômico-financeira da agência, da empresa, do negócio da empresa com a agência. Então, eu acho que é bom dar esse panorama para o pessoal. Júlio, por favor. Excelente, Cris. Não é nenhuma pergunta, peço até desculpa aqui, que eu estou no meio da rua, estou de férias, inclusive, estou fora, mas não é nenhuma pergunta, eu queria parabenizar o Felipe, porque é um trabalho que realmente vai muito além de fiscalização tradicional, é você pensar como fiscal, mas você pensar como gestão, pensar como melhorar um sistema que sempre foi deficitário, onde sai caro para a empresa operar, sai caro para o usuário utilizar, e boa parte do dia também, Cris e Felipe, esse transporte ele fica inoperado, porque a empresa chega, é diferente de um transporte urbano comum, quando a empresa fica rodando o dia todinho, os ônibus ficam rodando, no semi-urbano ele chega de manhã e volta à noite. Então, aquele espaço ali, então eu acho que para pensar, além do que o Felipe tem feito, do que a NTT tem feito, que é muito bom, mas vai precisar muito do engajamento dos órgãos competentes, de outros órgãos competentes e da população também. Por exemplo, não faz sentido você ter todas as instituições públicas do DF trabalhando no mesmo horário. Tem outras questões que dá para fazer, igual tem sido feito no mundo todo, que dá para dividir esse pessoal durante o dia, aproveitar essas linhas, não ter sobreposição de linha, e eu acho que o começo é isso mesmo que o Felipe está fazendo, ver, juntar os cacos, ver o que é que o GDF entregou e fazer um diagnóstico disso e partir daí para mais para frente. Obrigado. Beleza, gente. Obrigado, Júlio. Toca a ficha, Felipe. A nossa ideia era exatamente isso, por exemplo, pegar de Planaltina, ir até Sobradinho e ficar rodando realmente o dia inteiro, e o sistema do GDF rodar o dia inteiro também, e não ficar os dois serviços rodando de manhã, o nosso serviço rodando de manhã, e tem que parar todo mundo ali no Mané Garrincha, porque não tem como rodar com o ônibus batendo lata, né? Mas é complicado, assim, a gente está nessa tentativa e espera que a gente consiga amenizar momentaneamente para depois ter uma solução mais definitiva. E tem outras saídas, como os horários, alternar os horários de trabalho. Eu acho que São Paulo já adotou várias vezes isso aí, desde a década de 80, né? Então, a gente repensar até a forma que a gente se locomove, os horários,
Perfeito. Verdade. Eu posso fazer mais uma perguntinha só para... Claro. Eu não sei como é que é Claro, exatamente meu amigo. agora a nossa sequência ali da produção, mas assim, duas coisinhas, né? Uma é a questão dessa do horário, né? Eu fui secretário de transporte durante um tempo aqui em Porto Alegre, e aí essa sugestão de troca de horários, eu me lembro que tinha o pessoal da imprensa que batia muito nisso, né? Dizia que era um absurdo os horários e tal. Aí uma vez, e tinha um jornalista em particular, que era muito conhecido aqui na cidade, e ele escrevia uma coluna diária sempre sobre isso. Aí um dia eu chamei ele e disse, tá, nós vamos começar e eu tenho uma proposta. A tua empresa vai trabalhar das 10 da manhã até as 10 da noite. Aí ele disse, não, mas isso não dá, porque isso aí só pode funcionar para os outros, não para mim. Né? Tipo, pô, aí fica complicado, né? Porque ainda mais que hoje que tu tem um mundo que interligado globalmente, os horários começam a ficar mais complexos, as empresas. Eu sei que Brasília tem as particularidades do setor público predominante, mas de qualquer forma, mesmo algumas coisas, então isso que tem alguns, vamos dizer assim, algumas questões. E a outra é a questão do planejamento per si, né? O que eu estou entendendo que vocês estão colocando aí é a ideia do trunk feeder, né? O tronco alimentação. Então, que é uma forma em que o pressuposto, tu tem a alimentação e o Inter, me parece que é óbvio isso, com integração de ticket eletrônico, essas coisas todas. Bom, por outro lado, a gente sabe que esse é o grande gargalo no Brasil, é a possibilidade, é a falta de planejamento, e ainda mais aqui que nós estamos falando de ente federativo, município e GDF. Estamos falando de três, né, as três esferas aí teriam que estar participando deste esforço. O que a gente tem observado, por exemplo, em regiões como Porto Alegre, a metropolitana de Porto Alegre, e eu lembro que eu saí frustrado quando eu fui secretário, porque eu não consegui fazer nada disso, tudo que a gente está conversando aqui. E isso foi lá em 2005, né? Que aconteceu, e a gente está absolutamente no mesmo ponto, porque tu tem brigas de mercado, quem manda onde e tal, não apenas do ponto de vista do órgão, como das próprias empresas, não quer dividir mercado, aí tem que abrir conta, e a gente sabe como é que chega. Então, a minha colocação seria assim, no sentido, considerando esses dois aspectos, né? Na realidade, tem um ingrediente a mais, que é a dimensão interestadual, né? E eu lembro que no passado a solução foi, não, entrega para o GDF. Foi bem essa, né? E agora, não, agora devolve, o pessoal se deu conta do rolo que esse negócio aí. Mas na tua percepção do que vocês já fizeram até agora, assim, tu acha que há possibilidade efetiva de um avanço, por exemplo, nesta lógica de trunk feeder e a trocoalimentação interestadual, assim, como factível tu acha que isso é efetivamente? Tem uma ideia, eu vou responder sem responder, né? Pelo seguinte, a gente tem um problema complexo que tem diversos atores envolvidos e normalmente não há uma escuta ativa entre eles. Né? Existe uma metodologia científica agora, que é uma professora lá de Belo Horizonte, que é o pensamento sistêmico novo paradigmático. Ele serve para a solução de problemas como o Brumadinho, de altíssima complexidade, em que você muda a atitude daqueles participantes. Então, eu acredito que existe a solução, a gente tem bons sistemas, como é o caso da região, eu considero o caso da região metropolitana de Curitiba, por exemplo. Então, tem soluções. Existe uma questão de vontade política, né, que deve existir, um patrocínio, e existe também aquele senso de pertencimento de todos os envolvidos, que eles entendam que tem que abrir mão de alguma parte para também ganhar outra, né? E eu acho que isso ainda não foi feito. Então, de repente, a gente mandou para o GDF, mas escutou o governo qual é a reclamação do governo do Goiás? Eu não fui escutado, eu não participei. Qual foi a reclamação dos municípios? Nós não fomos escutados. Qual a chance de um contrato dar certo se você não escutar todo mundo envolvido? Né? Eu acho que vem lá do direito civil. Vai ser muito difícil. Então, assim, é um problema complexo. Tem uma parte de engenharia, né, de transporte, que eu acho que é consolidada. Né? Existe uma melhor forma do que essa atual, acredito que está desatualizada. E existe uma discussão de tarifa que vai do extremo da tarifa zero até, eu sempre falo, PPP é uma empresa
pública seja uma solução múltipla para você conseguir resolver. Agora, muitas vezes a gente deposita a nossa confiança numa bala de prata que está amassada e ainda vai engasgar no cano, às vezes. Então, assim, a gente fez um convênio com o GDF, mas como é que foi isso? Então, eu acho que o consórcio interfederativo é uma solução mais abrangente, que vai escutar todos os envolvidos e tem que ser bem construído, porque senão a gente só está mudando o como, né? A NTT, o quem, desculpa. Hoje quem é a NTT, amanhã é o consórcio interfederativo. A gente tem que discutir o como operar, o como calcular a tarifa, né? Como que a gente vai subsidiar, qual a melhor operação. Então, assim, é um problema de altíssima complexidade, mas não é impossível. Só que tem que ter a vontade mesmo de resolver e tem que escutar todo mundo para compor, né? Então, qual que é a solução? Concordo, a solução imediata é a gente trabalhar em cima das operadoras e fazer um tronco alimentador ali para reduzir essa coincidência dos dois sistemas e, em seguida, fazer um convênio, fazer alguma solução para integrar para que o passageiro não pague essa diferença das duas tarifas aí também a mais, né? Mas eu não vejo nada impossível. Agora, realmente está difícil, né? A gente tem que melhorar nesse ponto aí e participar da solução, né? Eu sei que não responde, né? Na verdade, não responde. Não, está bem, é possível. Dentro desse... Sena, como eu disse no início, eu não sou um expert na área de transporte, mas como a gente convive aqui fazendo a fiscalização, e muito do que vocês colocaram é impressionante como é um problema que o Brasil hoje está vivendo. Essa questão de tarifa, a questão de subsídio, o subsídio parcial, subsídio total, a questão também da queda do número de passageiros, eu não sei se isso também vem sendo verificado dos demais municípios e estados. Mas algumas das coisas eu vejo sempre que a solução do transporte a gente só vai conseguir solucionar mudando completamente a questão dos paradigmas do que foi feito até hoje. Por exemplo, a questão da gratuidade para algumas pessoas. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser revista. Porque se você for ver muito também de todas essas problemáticas que nós estamos hoje vivenciando, ela passa por um cunho político, populismo demagógico, a ponto de, por exemplo, um vereador está querendo voto, o que é que ele faz? Ela joga uma lei na Câmara, um deputado na Assembleia para dar gratuidade para menor de 15 anos, ou para quem policial militar, ou então um pouquinho, enfim, para uma classe, uma parcela da sociedade. E isso vai impactar na tarifa. Uma outra questão também é a questão que eu acho que isso vem prejudicando há muito tempo, que são, e aí também é um problema que diretamente está muito ligado à questão da regulação, que é a questão de se adotar um calendário, mas um calendário que funcione com relação aos reajustes, revisões tarifárias. Como você colocou aí, acho que o GDF que você colocou, Ricardo, passou 2 anos sem reajuste. E aí isso impacta. E aí isso também traz um problema sério de dificuldade financeira, porque, como você colocou, tem 2 empresas que elas estão conseguindo renovar a frota. Ok, mas outras não estão. Mas será que essas outras elas não estão conseguindo? É uma questão de gestão? Eu também concordo, tem muitas que é uma questão de gestão. Ou foi em função de um impacto financeiro por 2 anos sem reajuste, que simplesmente ele passou a ser uma empresa deficitária e contrair dívida e não consegue mais crédito para renovar. Então, eu acho que está na hora de se pensar, e eu acho que a NTT, junto aí com a ABAR, a gente teria que começar a repensar numa agenda para o Brasil, mas uma agenda que não seja uma agenda que a gente chame pontual, porque eu não acredito que a gente vai resolver o problema de transporte de uma forma pontual.
Eu acho que a gente tem que repensar a questão do subsídio, a questão da gratuidade, a questão de cumprimento de data de revisão tarifária, a questão de política de combate ao transporte irregular, enfim, a questão da isenção do combustível, a isenção para aquisição de veículos novos. Então, isso leva a questão da integração com os demais transportes, como o metrô, também com o complementar, enfim, eu acho que é uma coisa de uma complexidade imensa que precisa ser vista vamos supor, com toda essa base, com toda essa complexidade. Era mais ou menos um comentário que eu queria só colocar. Com certeza, concordo. O problema ele não é fácil, né? Uma das ações que a gente tomou aqui foi a gente não estigmatizar as empresas, né? Daquela ideia de eles contra a gente, e vice-versa, né? Fiscalização contra a empresa, a gente criar um ambiente cooperativo que facilitasse que eles se abrissem, que eles informassem, que eles conversassem conosco. A gente sempre informando, sem ter surpresa, né? O pessoal até estranhou um pouco. A gente não fez nenhuma fiscalização de surpresa, a gente sempre foi avisando e orientando, e isso tudo. Agora, realmente, eu pegaria um exemplo que não é do transporte em si, mas existe uma engenheira, salvo engano, lá em Nova York, que ela utilizou uma série de equipamentos e ela pegou várias ruas e avenidas que ela modificou para calçadões em que você tinha várias pessoas andando a pé ao invés de carros. E todo mundo era contra e realmente achava que o trânsito ia piorar e no final o trânsito melhorou, a qualidade de vida melhorou e eu concordo com o senhor. A gente vai ter que pensar fora da caixa, né, junto com todas as premissas que são válidas, sem abandonar o que a gente conhece, mas a gente vai ter que ter outras soluções e eu não vejo uma solução boa se a gente não adotar o que as grandes empresas fazem, coletar dados, utilizar a inteligência artificial e enxergar os insights que somente essa grande coleta de dados permite que a gente tenha. Porque hoje, com o nosso olhar, sem utilizar todos esses dados, a solução ela não tá sendo óbvia. Então, ela não é suficiente mais a gente debater uma audiência pública, né? Então, a gente vai ter que pensar fora da caixa, vai ter que ter outros insights e modernizar até os nossos vieses, né? Eu até anotei aqui. E vou dar um exemplo prático para não ficar parecendo que não existe. Lá em Uberlândia, o transporte urbano, ele tem um sistema de identificação das pessoas que utilizam a gratuidade. E aí, quando você pega o golpe nas gratuidades, né, a pessoa um utilizar pelo outro e tudo isso foi completamente diminuído ali para o mínimo, Então, a gente vai precisar também utilizar a tecnologia que está disponível para a gente diminuir esse impacto e realmente calcular o novo sistema com as novas ferramentas. Então, eu acho que sistema e atualização, né, técnica a gente precisa colocar. Mas o desafio foi o que o senhor falou. Está todo mundo quebrado, a tarifa não veio reajuste, a tarifa está baixa. Como é que a gente vai pedir ou determinar que se insira tecnologia? É complicado, né? No caso do semi-urbano aqui, tem soluções que podem dar um tempinho para a gente respirar junto com a empresa para poder pensar na solução. Ninguém vai pensar em algo complexo se afogando quando a água já passou da cabeça. Então, eu acho que a gente ter um momento de paz, de tranquilidade, que eles consigam operar e ter uma certa margem ali para manobrar. E, assim, tem empresa que estava sem CSV, tem empresa que está com o veículo sem ter acessibilidade, que são problemas que precisa de recursos para resolver, né? Então, a gente está dosando bastante, mas foi o que o senhor falou, não é do dia a dia, não é do que a gente tem hoje que vai sair uma solução para o semi-urbano, não. A gente vê os urbanos com subsídio, o próprio GDF informou durante a reunião que tinha dado ano passado 2 bilhões de reais de subsídio. Então, assim, a conta é bem alta e a gente precisa pensar uma nova forma. Eu até tentei encontrar aqui
a NTU tinha um artigo muito interessante de como você tinha um subsídio cruzado de atividades urbanas para a tarifa do transporte urbano, que era a questão do estacionamento, zona azul, tinha vários aqui, a própria exploração, né, do espaço comercial dos terminais, tinha uma série de situações aqui, mas está fora do ar, né? Não estou conseguindo achar. E aí a gente sai de um ambiente de permissão, né, que não foi licitado ainda, para um ambiente de autorização, tendo em mente que o STF acabou de julgar que o óbvio, né, é óbvio, vamos dizer assim, está lá escrito que você pode outorgar por concessão, permissão e autorização. Eu estava no texto, não sei para que tanto questionamento, mas vamos lá. Lógico que há quem defenda que, pela característica de alto investimento, a gente poderia combinar o trip longa distância até com concessão. E eu concordo, de repente vale a pena ali um Rio-São Paulo, você dá uma concessão para algumas empresas ali, né, durante 30 anos, e a gente teria um sistema que não é só autorização, não é só permissão, tem concessão, tem PPP, tem empresa pública, porque tem trecho que não vale a pena para ninguém e teria que entrar realmente com atividade estatal, né? Mas eu já apanhei bastante por falar esse tipo de coisa aí. O pessoal, não, é só autorização e acabou. Ah, então tá. Um problema complexo com uma solução, né, uma bala de prata, não sei. Felipe, eu vou te pedir, em nome da sociedade brasileira, continua falando. Tá, amém. Pronto, já não estou sozinho mais. Não está sozinho. Deixa eu aproveitar também, eu acho que está ótimo o nosso bate-papo aqui. Aliás, né, Cristiano? Acho que se as outras pessoas quiserem, por favor, eu acho que a ideia é essa, né? Fiquem à vontade, Isso. Fiquem à vontade. Mas só aproveitando também da minha experiênciazinha pessoal, né? Eu uma vez estive num seminário, já faz muitos anos isso, e estavam todos os empresários aqui da região metropolitana de Porto Alegre, mais o do município de Porto Alegre. E aí eu fiz uma pergunta absolutamente incômoda. Eu perguntei para os empresários assim, ó, quantos dos senhores vieram de ônibus para essa reunião? Qual foi a resposta? Nenhum. E eu acho tão emblemático isso. Eu acho que no Brasil a gente estigmatizou transportes. No transporte a gente discute tarifa. Por quê? Porque a população é pobre e só pobre anda de transporte público. Eu acho que a primeira missão que a gente tem, olhando de uma forma mais profunda, vamos dizer assim, talvez até fora do contexto que a gente está discutindo aqui. Assim, por que o transporte público da Europa funciona? Porque do banqueiro, né? Claro que banqueiro já é forçar a barra, mas do banqueiro até o porteiro, todos andam no metrô, todos andam no transporte, todos andam no sistema complementar, que é o ônibus, e assim por diante. E aqui a gente estigmatizou. Então, a discussão hoje sobre transporte é preço. E, na realidade, as decisões das pessoas é o que a gente chama de custo generalizado. O custo generalizado envolve a tarifa, mas a tarifa, o tempo versus o valor do tempo e assim de várias outras coisas. Então, na realidade, falta na nossa discussão, e eu me lembro que, voltando para essa questão, por que nenhum empresário que é o dono de ônibus, eu brinco, é como se vocês tivessem uma rede de supermercado, mas faz as compras pessoais na rede concorrente, porque é melhor. Né? Então, ela é um absurdo por definição. Então, eu acho que quando a gente fala, essa questão, obviamente, dos subsídios, o subsídio, por exemplo, para os vários usuários, né? Então, de novo, o idoso, e o policial, enfim, o N mais capa lá, isso é uma decisão da sociedade, não pode ser a decisão do passageiro que está sentado do lado. Então, quando a gente faz isso, nós estamos onerando o sistema. Então, a primeira coisa que as pessoas fazem é fugir do transporte público quando tem um aumento de renda. Isso tem vários estudos que mostram isso. A elasticidade de preço é absolutamente participante dessa discussão. Né? Por outro lado, a gente está entregando uma política pública para o usuário. Isso não faz sentido econômico nenhum. Bom, e, ao mesmo tempo, se foi também, as autoridades públicas brasileiras, muito frouxas quando entrou os chamados aplicativos. E é outro ponto que eu acho que é importante nessa discussão, né? Os aplicativos entraram em boa parte das cidades do mundo inteiro. Por que não foi afetado em Berlim, por exemplo, ou em Londres, ou mesmo em Nova York, o fato de surgirem os tais aplicativos? É porque, na realidade, eles foram regulados. É simples assim. E não foi regulado em preço, ele foi regulado na qualidade do serviço,
na exigência, por exemplo, de que na prestação de serviço a carteira do motorista é profissional, assim como o táxi, assim como do ônibus, tem que ser uma carteira profissional. Por que que nesse outro serviço não é? Então, o pessoal foi muito inteligente. E as nossas autoridades públicas do país, dos municípios, dos vários níveis, na realidade, foram muito complacentes, muito permissivos. E o pessoal entrou aqui, sim, no Brasil, foi um dos países em que eles menos exigências fazem. Então, isso também contribuiu. E eu não consigo entender um sistema regulado competindo com um sistema não regulado. A gente chamava isso de clandestino no passado, quando eu estava na NTT, era combate ao clandestino, né? Agora não, agora é aplicativo, o pessoal chama. Desculpe, Felipe, mas então acho que é só ingredientes a mais aí para a nossa discussão. Esse ponto ainda é clandestino, né? Está em resolução, mas a gente usa o eufemismo aí de não autorizado, porque tem gente que se incomoda de ser chamado de clandestino, apesar de sê-lo. E eu concordo com o senhor, assim, sempre há uma pressão, né, dos aplicativos para dizer que eles pagam impostos, que eles são regulares, que eles estão todos certos. E só a título de exemplo, não sei, né, a gente está estudando aqui, já chegamos a algumas conclusões. Se o senhor pegar, por exemplo, o mercado de fretamento, aquelas empresas que realmente não prestam um bom serviço, nas investigações atuais nossas aqui, a gente descobriu que existem empresas aí com 100 milhões de reais de evasão fiscal, porque não emitem uma nota fiscal estadual de ICMS, vamos dizer assim. Ele emite uma nota fiscal da prefeitura de ISS-QN, sabendo que é de ICMS. Então, assim, a inteligência, uma das frases que eu mais escutei esse ano já, a NTT tem muitos dados. E o que a gente tem feito? A gente tem um projeto de conversão de um modelo de fiscalização desatualizado para o modelo que eu propus, até a liderança do Cristiano estava lá, eu estava junto com ele lá, fiscalização de 3 níveis, em que a gente propõe uma atualização do modelo de fiscalização para a digitalização disso tudo. O que eu quero dizer com isso? Não precisa de fiscal na pista para ser uma fiscalização rígida. Primeira coisa é o monitoramento do mercado, depois auditoria, fiscalização eletrônica e, por último, uma operação de coibição de clandestino cirúrgica, já com a informação, com a inteligência para o determinado local ali, né? Então, a gente tem buscado fazer isso, em cargas também, né? A gente tem a entrega está bem próxima das plataformas de fiscalização de fiscalizações automatizadas, né? De RNTRC, por exemplo, em que a gente olha, o caminhão tem aquela operação de transporte tem o MDFE, ela está cadastrada na NTT, sim ou não? E fica testando sim ou não ali, enxergando quem, né, realmente está descumprindo o regulamento. E esse é o caminho, porque a sensação é que o que a gente quer quebrar? Que a dependência de fiscais na pista acabe. E a gente tenha a utilização do nosso efetivo de forma muito racional e muito planejada, né? E na verdade, a sensação de que a pessoa está sempre, que o transportador, está sempre sendo fiscalizado pelos OCRs que a gente tem, 27 mil aí no Brasil hoje, né, em sistemas aí do governo. Então, é bem isso, assim, concordo completamente. E hoje a gente tem várias modalidades de clandestino e eles, né, teimam que não são, né? E é engraçado, porque para cada tipo de outorga você tem um tipo de requisito. E a ideia é rodar, realizar a viagem sem atender o requisito da resolução, que é aquilo que garante o serviço adequado, né? Então, a gente está nesse caminho de mudar a forma de fiscalizar para a digitalização, né? Sem fiscal na ponta ali, aleatoriamente, ou sem saber o que é para fazer. Já vai lá sabendo para interditar, para aprender, para tomar medida mais drástica. Mas antes disso, fiscalização eletrônica, né? Então, para dar uma notícia dos resultados, né? E assim, um dos questionamentos que a gente sofre bastante na fiscalização é se a NTT ela dá conta de fiscalizar, né? Será que a NTT dá conta de fiscalizar? Isso aqui é um mapa, né, dos locais que a gente teve infração e a gente flagrou infração presencial ou eletronicamente, né, considerando aí o Brasil inteiro. A gente ainda está expandindo via acordo de cooperação técnica com os órgãos estaduais e municipais para a delegação de competência, né? Então, a gente vai fazer uma série de acordos por adesão, e aí o órgão, além de ter a competência municipal, estadual ou de trânsito, ele vai ser um agente de fiscalização da NTT. Então, a gente espera que consiga aí pelo menos 12, né, daqui para junho,
e que isso incentive outros órgãos aí a realizar tudo isso com a gente, né? Porque o órgão às vezes não tem aquele poder ali, as multas são mais baratas, não tem apreensão, e com o poder estadual, municipal, com o federal da NTT, acho que vai virar uma caixa de ferramenta robusta para a gente coibir o transporte clandestino, por exemplo. E um destaque, a gente tem transporte clandestino por empresas cadastradas para realizar o serviço de linha regular, para o fretamento, para todos os mercados que são cadastrados na NTT, a gente tem operadores que realizam serviço para os quais não tem outorga. E aí, lógico, a gente tem o que a gente chama de puro sangue, né? Aquele Dinão prateadão, CMA, bonitão lá, que todo mundo gosta, motor Scania 111 lá, né? Que é aquele barulhão bonito, mas, em regra, vir um daquele ali é problema, né? Felipe, também pegando um gancho sobre essa questão de descentralização que vocês estão colocando na questão da fiscalização. Eu particularmente, eu sempre defendi isso, não só na questão da NTT, mas eu defendo isso em relação a todas as agências de regulação federais. Por exemplo, se a gente fizer uma análise hoje, a ANEEL, que é considerada hoje uma agência reguladora que está dentro de um grau de eficiência muito bom, quando a gente faz uma análise da regulação brasileira, ela tem um sistema hoje que ela não tem escritório hoje em nenhuma capital do Brasil. O que é que ela faz? Ela se utiliza das agências estaduais ou subnacionais. Por que eu digo que isso é positivo? Isso é positivo por vários aspectos. Primeiro, porque você leva cabe a regular. Nós temos, no caso, principalmente de transporte, a gente tem uma regulação mista. Então, isso termina difundindo uma política de transporte de uma forma natural, em função dessa maior vinculação com a federal, com as estaduais, a questão de redução de custo para vocês, a questão de melhoria na eficiência de fiscalização. Então, eu fico muito feliz em saber que vocês estão caminhando nesse sentido. Nós, há pouco tempo, estivemos levando isso também para que fosse adotado pela Agência Nacional de Petróleo, muito embora a gente viu que a ANP ela não recebeu essa ideia com muito bons olhos, mas eu acho que isso, para a regulação, eu só vejo de forma positiva. E para a gente é muito importante, por exemplo, a Agero, do estado de Rondônia, eles têm alto interesse em cooperar conosco. Nós temos atualmente um servidor lá em Rondônia, né, em Porto Velho, e eles têm 44 servidores lá dispostos a fazer a fiscalização, porque eles percebem hoje que os operadores estaduais, no momento em que eles estão fazendo algo de errado, o que eles falam? Não, eu sou uma linha federal, está aqui. E aí a gente começou a aprofundar a fiscalização em direção ao bilhete de passagem eletrônico, e a gente achou inúmeros crimes, inúmeras infrações coincidentes entre o órgão regulador estadual e a NTT. E se o senhor pegar, por exemplo, a lei que criou a NTT, a 10.233, o senhor vai ver que tem lá integrar, realizar convênio, mediante convênios, tem uma série de verbos lá que indicam que a NTT já nasceu com essa propensão, com essa missão de cooperar com outros órgãos, né? E de realmente a gente delegar determinados assuntos àquela esfera local ou estadual que faz mais sentido. E é isso que a gente está tentando, né, se agarrar no que está no espírito, no que está lá na lei, né, e a gente conseguir articular com os órgãos de um formato fácil também, né? Salvo me engano, não sei se o Sena tem, mas a própria lei das agências federais, ela já traz essa previsão. Sim, tá? tem. Exatamente. E outra coisa que é importante que a gente tem visto quando as agências federais ela alcançam esse grau de compartilhamento, isso resulta numa melhoria do serviço como um todo. Tá? Você pode, e inclusive com redução do número de críticas por parte da sociedade. Então, se você pegar aquele segmento que ele é regulado, mas você tem uma descentralização, pode ir atrás e ver um índice
de satisfação da sociedade, ele é muito melhor do que aqueles das agências federais que são extremamente ainda tão, que eu digo que ainda estão naquele modelo ainda da pré-história, então focada dentro daquela bolha, achando que o mundo se resume tão somente ali naquele ambiente. A gente sabe que isso não é mais possível em função de que a própria regulação ela tem que estar constantemente buscando eficiência, melhor, acompanhando a tecnologia, acompanhando como ele poderia colocar, as inovações que existem no mercado. Então, é isso dentro de você, não queria também tirar e atrapalhar, peço desculpas, mas é porque esse tema me deixa bem eufórico aí. Não, eu também, se aproveitando aqui também, na linha do que o Fernando está colocando, nós aqui na AGES, a gente tem uma experiência com a ANEEL também, muito interessante mesmo, dessa parceria, tem um convênio desde 98, se eu não me engano, foi uma das primeiras a firmar esse convênio, e tem dado resultados bem na linha do que o Fernando Franco está colocando ali, a proximidade, no caso, dos estados, né, e a própria disponibilidade pessoal, etc., acaba fazendo que tu minimiza a crítica da sociedade em relação a... E olha que o setor elétrico é um setor complicado, né? Falta energia, falta tudo, mas a ação dessa combinação, e eu fico muito feliz também na linha do que o Fernando colocou, dessa possibilidade aí que está sendo encaminhada, aí, porque eu acho que esse é o legítimo, aquela parceria ganha-ganha, né? Porque todos ganham com isso, né? Mas, por favor, Felipe. Só para dar um exemplo prático, né? Não sei se vocês sabem, hoje a rota Corumbá-São Paulo, né? Ela tem um altíssimo índice de clandestinidade, um alto índice de acidentes com clandestino, e tem ali o hobby é o transporte, o resto é transporte de trabalhador em condições análogas à escravidão, principalmente bolivianos, drogas, armas, explosivos, tráfico de pessoas, crianças, tudo que vocês imaginarem de ruim, a gente tem hoje ali flagrado naquela rota. E qual que é a nossa pretensão? Convênio já está negociado, convênio com a Prefeitura de Corumbá, convênio com a AGENS, convênio com a Artesp e a ação da NTT. Então, imagina a cobertura desse problema, que é complexo, com múltiplas forças tentando resolver e combater. Aí o senhor falou, né, de clandestino, a gente tem o ACT como uma das grandes ferramentas, porque a NTT hoje, para combater o clandestino, a gente tem no máximo 120 servidores e depende de bastante diária, né, que é um custo e que às vezes a gente não tem a disponibilidade. Então a gente tem pensado fora da caixinha para tentar solucionar esse problema, falar, opa, vamos resolver de uma outra forma, porque não adianta ficar chorando diária ou chorando que não tem servidor, enquanto as pessoas estão morrendo aí na estrada. Então, a gente tem tentado, e uma outra solução que a gente encontrou foi o sistema Cortex, que ele utiliza qualquer OCR, né, do Brasil, que se integrar esse sistema, a gente consegue verificar. E aí, o que aconteceu? A gente criou uma central que emite um alerta para o órgão a PRF, por exemplo. Aí a gente informa para eles, olha, vai passar um clandestino, acabou de passar pelo ponto tal, daqui a 2 horas vai te alcançar aí, por favor, aborde. Então é uma outra forma de agir também, para a gente tentar amenizar todos esses problemas. Né? Perfeito. E assim, sem esquecer, né, só para a gente não alongar demais, mas só para a gente lembrar que a gente também não esqueceu do regular, né? E é um questionamento do TCU, né? Eu volto o mapa aqui rapidinho para a gente lembrar, né? A gente fiscaliza muito mais rigidamente o regular, muitas vezes, do que o próprio clandestino, né? Porque o regular está na rodoviária. E a gente tem 35 escritórios de fiscalização da Sufis hoje, né? Para fiscalizar tudo isso. E aí, são muitos problemas mesmo. E hoje a gente tem uma série de informações com o uso de BI, né, que a gente enxerga a empresa mais reclamada, a linha mais reclamada, o motivo de reclamação. Hoje o maior motivo é o atraso, depois são os problemas de segurança, né, defeito de equipamento e ausência de equipamento obrigatório, e tudo isso integrado com a ouvidoria. Ou seja, a gente tem as evidências da fiscalização e a gente tem as evidências das ouvidorias.
e a gente está agora no caminho de conseguir solicitar a todos os PROCONs estaduais que nos enviem todas as reclamações também, para a gente integrar mais essa camada para fazer um planejamento ainda melhor e atender exatamente o que os senhores colocaram, que é a questão da reclamação da sociedade, escutar a sociedade de forma ativa, né? Então, a gente está buscando agir em cima da maior reclamação. E aí, lógico, a gente tem por linha, e a gente percebe muitas vezes que uma linha ela foi bem fiscalizada, só que imagine o seguinte, uma linha foram fiscalizados 113 veículos na operação de determinada linha. E para a gente, quando você tem 113 fiscalizações e 131 autos de infração, ou seja, mais de um por fiscalização, isso já é um péssimo indicador. Ou seja, nenhuma operação dela passa sem um auto de infração. Isso aí já é um péssimo indicador, né? E a gente observa também por empresa quais são os motivos de reclamação para fazer uma fiscalização em cima do motivo, lógico. Por linha, e hoje é interessante que a gente enxerga em tempo real quais são as fiscalizações que estão sendo feitas por cada servidor, e a gente tem uma política forte de cobrança de meta, tá? É incompatível com a NTT um servidor, né, bem remunerado, estando no expediente, ele não realizar minimamente a meta que a gente determina, né? A gente tem buscado desfazer essa letargia que foi dada pela pandemia, né? Esse retorno ao presencial foi bem complexo, né? Deu muita discussão. E, ao mesmo tempo, a gente consegue prestar informações para a diretoria do estado das empresas em cada ano, ou seja, que tipo de infração e se ela continuou cometendo infração ou cometeu outras infrações, né? Isso do mercado também. E hoje, por exemplo, se a gente pegar de 2018 até 2023, foram lavrados 14.111 autos de infração pelas empresas não obedecerem aquele prazo de 30 dias úteis prévios para a venda de bilhetes. Ou seja, a empresa vai lá, para de vender, paralisa o serviço e não comunica ninguém. Esse é o maior motivo hoje de autuação. Então, a gente, inclusive, analisa esse universo dos autos de infração para ter um insight também do que a gente deve fiscalizar, né, e realizar fiscalizações temáticas, né, em determinados meses, como é o Maio Amarelo, aí, que já está próximo. E aqui, a gente está desde tem umas bolinhas por trás aqui, tem que tirar. A gente está desde o ano passado estudando e o mecanismo responsivo que a gente quer adotar primeiro é o ranking. A gente fixou vários critérios, como ouvidoria, infrações, envio do Monitrip, e a gente quer pegar todas as 240 empresas do mercado regular, né, de linha, vamos dizer assim, e a gente vai ranquear e colocar quem são as melhores empresas, quem são as empresas que são prioritárias para a fiscalização, o porquê disso, e a gente quer apresentar a metodologia para que seja questionada, mas finalmente a gente vai ter a motivação da execução de determinadas fiscalizações. E por que eu falo isso? Durante muito tempo, o servidor escolhia qual serviço, qual a empresa que ele iria fiscalizar ali durante o expediente dele. Só que isso acabava culminando na fiscalização aleatória, que como agência reguladora, isso não faz sentido. Então, o que a gente quer? Emitir ordens de serviço com base em indicadores para que as equipes nos ESFIs, nos escritórios, realizem a fiscalização que a gente precisa e a sociedade precisa que seja feita para atender as reclamações, as evidências, o risco regulatório e para que a gente tenha também o ataque naquelas empresas que resistem a obedecer o regulamento, né? E aqui só um exemplo, né? Por exemplo, a gente pega uma empresa, pega a linha dela e observa onde estão os escritórios, né? Então, o que acontece? A gente abre uma ordem de serviço em cima dos escritórios onde aquela empresa passa e direciona a fiscalização para a linha que está pior, né? Então, a gente deixa de ter a fiscalização aleatória. Só a título de exemplo, mas assim, essas fotos são atuais, tá? Desse ano. Isso aqui é um step, é um pneu, né, de uma empresa, com outorga. Então, assim, é complicado.
né? Uma empresa séria, outorgada pela NTT, andando com pneu, os meninos brincam, né? Pneu slick da F1, né? Da Fórmula 1. Não dá. É inconcebível, né? Empresa que coloca informação para desorientar o idoso. Só vai entrar 5 idosos aqui. Não, são 5 poltronas. O idoso vai entrar quantos forem, né? Então, a gente teve que realmente tomar a medida mais drástica, né? Transporte clandestino, né? A gente sabe que em várias regiões, principalmente aí no transporte semiurbano, a gente tem o problema dos carros de passeio. A gente tem isso aqui em cargas também, né, Cristiano? A última milha agora, as pessoas, o carro particular fazendo a distribuição de carga aí para o Mercado Livre, para os aplicativos, e a gente tem que pensar nas plataformas. Aqui uma fiscalização do semiurbano, aqui do sábado, né, que eu participei. Transporte clandestino, a gente brinca, viu uma van com uma carretinha, com um monte de coisa, isso aqui já é o primeiro sinal que realmente é clandestino, né? Porque é muita carga para você transportar numa viagem curta que seria feito com a van normal. Aqui em Brasília, a integração com o Detran, isso aqui, todos esses carros aqui estavam fazendo transporte clandestino, né? No Distrito Federal, a gente coloca 6 bolsões de transporte, e esses 6 bolsões têm de 500 a 2.000 veículos que realizam transporte clandestino por dia. Então, você tem aí, pelo menos, né, 6 vezes 500, aí, 3.000 veículos operando de forma clandestina. E em 2014, a NTT conseguiu uma alteração da lei que prevê o perdimento e a gente não regulamentou. Então, assim, a gente tem que utilizar o ferramental previsto em lei, aumentar o tempo de apreensão, porque tecnicamente a gente já percebeu que a apreensão de 3 a 6 dias não funciona, tem que ser de 15 a 45 dias de apreensão, de acordo com o comportamento dele, transporta criança, transporta idoso, comete crime, tem uma série de agravantes que a gente pode usar para justificar esse aumento, né? E o perdimento do veículo depois da reincidência do trânsito julgado de 2 autos de clandestinidade, perde o veículo vai para leilão, né? Então, a ferramenta está na lei e a gente não regulamentou, e a fiscalização está ansiosa por isso, né? E assim, esse aqui foi engraçado, porque a gente achou que era um transporte de passageiro clandestino, ele arrancou todos os bancos, e na verdade era descaminho, era transporte de drogas, era arma, era tudo, era um caminhão, só que dentro de um ônibus, né? Fechado, não tem nada aqui dentro, só tem carga, gente, né? Meu Deus. E aqui envolve máfia, envolve organização criminosa, teve outros problemas aqui, tá? E aqui, vocês gostaram da integração, então acho que foi uma inspiração de eu colocar essa foto, dizer para todos vocês, né, que a gente está à disposição para oferecer e o nosso conhecimento e aprender com qualquer agência, com qualquer instituição, qualquer empresa que queira se aproximar da NTT, fazer uma reunião para enxergar se tem um interesse. Isso aqui foi um curso, né, de procedimentos de fiscalização de produtos perigosos em Boa Vista. Não sei se todo mundo lembra, Boa Vista ela precisa ali de combustível de Manaus para usar nas termoelétricas, né? E não existia uma fiscalização de produtos perigosos e nem um treinamento para atendimento de sinistros com veículos de produtos perigosos, né? Então a gente buscou solucionar um problema que o Ministério Público Federal tinha apresentado e a gente atendeu a demanda aqui com os nossos instrutores, e a gente está à disposição aí dos órgãos estaduais, municipais, para pensar, né, em soluções. E eu não sei se todo mundo sabe, mas o produto perigoso ele é competência daquele órgão que tem circunscrição sobre a via. O que eu quero dizer com isso? DR, Polícia Militar Estadual, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, não precisam de convênio com a NTT para fiscalizar o transporte rodoviário de produtos perigosos. A Guarda Civil Metropolitana, que tem a competência de trânsito, ela pode fiscalizar também dentro da cidade, dentro da capital, a questão do produto perigoso, e a gente está à disposição para ministrar curso, para realizar operações em conjunto, para desenvolver esse assunto, e assim, é lógico que a gente não pensa nisso como um recurso que é bom, né? Porque fiscalização nunca é solução das coisas, né? As soluções vêm de outras formas, não é fiscalização. Mas realmente é um recurso que pode vir para o órgão que, de repente,
precisa adquirir algum equipamento, né, e vem das multas pagas aí do transporte rodoviário de produtos perigosos. E salva vidas, aumenta a segurança e é um transporte muito problemático. Assim, a gente tem muitos problemas de segurança no PP também. E aqui o meu agradecimento pela oportunidade e me coloco à disposição, né, reitero os elogios ao Cristiano, pessoa diferenciada, que faz acontecer e gosta de construir, né? Por isso que a gente se aproximou bastante, a gente não fica só no discurso, e estou à disposição da Barra, à disposição de vocês, né, para a gente colaborar, para a gente conversar, para a gente debater. E da minha parte era isso. Tem muito mais coisa para apresentar, mas realmente o tempo era mais curto, eu quis botar algo mais conciso. Obrigado. Felipe, obrigado. Desculpa, Sena, pode falar. Não, só muito bom, acho que foi maravilhoso. Tá. Felipe, obrigado. Eu acho que tu passou por todos os pontos aí. Realmente é um assunto que ele não se esgota aí só em 2 horas, né, de conversa. É legal que a gente consegue sempre trazer outros pontos para a gente ir discutindo e construindo. Aí eu acho que fica essa mensagem do Felipe. Eu acho que a gente consegue construir e fazer parcerias aí para apoiar tanto o trabalho da NTT, como a NTT apoiar o trabalho das outras agências, das associadas, né? Eu acho que essa é mais uma sementinha que a gente planta e é importante que esse assunto avance, né? Acho que a gente só vai conseguir a capilaridade aí da fiscalização, necessária para a fiscalização, se a gente se der as mãos e atacar conjuntamente. E aí, vamos dizer assim, o próximo passo dessa conversa, a ABAR, a Câmara de Transporte e Logística, né, junto com a ABAR e o Felipe, vão promover um curso de fiscalização aí que vai ser ministrado pelo Felipe, para a gente aprofundar esses temas, né? O primeiro vamos dizer assim, a primeira etapa, a primeira turma vai se dar com o assunto de introdução à fiscalização administrativa em transporte, agora nos dias 17 e 20 de abril. Então, fica o convite aí para todos, inclusive para divulgar nas suas agências e inclusive para as outras agências esse tema e esse curso que vai ser realizado agora no mês de abril. Tá? Então, aí no segundo semestre vai ter uma continuidade desse curso e cuja data vai ser divulgado oportunamente. Então, Felipe, eu queria te agradecer pela disponibilidade, pela riqueza dos detalhes aí, por nos trazer essas informações, né, do dia a dia na agência. Eu acho que o transporte, né, é diferente das outras câmaras técnicas, que a gente vê assim, as outras câmaras técnicas dão 100 pessoas, 80 pessoas, mas assim, o aspecto jurídico da regulação todo mundo discute. O aspecto saneamento está em cada município. O transporte acaba que são entes um pouco mais agregados, né? Então, a participação aqui ela não é tão massiva, mas ela é altamente qualificada e de gente que trabalha justamente com transporte, né, Sena? Eu acho Apaixonados. Apaixonados por transporte. E aí tu falou na última milha, eu já me deu uma ideia aqui. Eu acho que a própria NTT, né, tá com um trabalho aí que vai estudar essa questão da última milha do transporte rodoviário de cargas. E aí eu acho que é legal dentro do conceito de regulação que eu não preciso necessariamente regular, mas eu tenho que saber se é necessário eu regular e desregulamentar também é regular, né? Então eu acho que Exato. fica como que é a ideia que tem que se seguiu lá naquela ideia. E com relação ao curso, então o primeiro é a introdução à fiscalização administrativa em transporte, agora em abril, 17 a 20. E a segunda turma vai tratar sobre os sistemas de fiscalização. E aí, esse é em novembro, de 21 a 24. Então, já fica o convite a todos.
A gente também, e aí o Sena na continuidade e o próximo secretário executivo vão organizar também, tem uma proposta de um curso sobre equilíbrio econômico-financeiro em concessões, ainda sendo gestado, ainda sendo estruturado, e a gente volta aí com informações quando tiver mais dados, mas só para ficar aí de anotadinho aí, até para poder cobrar da CT Trans as informações. E da minha parte é isso, agradeço mais uma vez a participação de todos. Se não tiverem mais perguntas, eu passo a palavra novamente ao Sena, ao Fernando, se quiserem proferir as últimas palavras, já agradecendo, Felipe, por toda a disponibilidade, por toda a parceria aí nesse tempo que a gente trabalhou junto e hoje aqui na CT Trans, tá bom? Obrigado. Obrigado, Cristiano. Eu também queria, então, dando fechamento, o Fernando teve que já se ausentar aqui, tinha outro compromisso, mas fazendo o fecho, então, aqui da nossa reunião, eu queria agradecer ao Felipe, mais uma vez, aí, pela brilhante exposição, né? Agradecer ao Cristiano e, mais uma vez, desejar a ele toda a felicidade do mundo no novo desafio, agradecer mais uma vez a tudo que ele fez aqui pela nossa Câmara, e temos um trabalho aí que é dar continuidade ao trabalho que o Cristiano fez. A gente está providenciando já aí, né? Inclusive já contando também com a participação e o apoio do Júlio, que também está nos apoiando aqui, e que também é da NTT, e vai nos continuar dando aí um suporte para a gente. E agradecer a presença de todos aí, dizer, como disse o Cristiano, tem uma série de questões aí que se está trabalhando. Acho que o congresso da ABAR também, agora no final do ano, vai ser uma bela oportunidade da gente desenvolver uma pauta bastante diversificada de tópicos a serem abrangidos aí no nosso congresso anual da ABAR, né? E, mais uma vez, então, agradecer a presença de todos e contar com todos aí para as próximas iniciativas que nós vamos estar tomando. Um grande abraço para todos, um bom fim de dia hoje e uma boa semana de trabalho para todos. Obrigado a todos, obrigado, Felipe. Júlio, Obrigado. boa sorte, obrigado. meu amigo. Eu deixei o chefe anunciar, né? Porque, afinal de contas, boa sorte aí na missão. Conte com a gente. Valeu. Valeu. Abraço, Tchau, pessoal. tchau.